maçãzinha maluca! Hoje estou aqui mais uma vez para contar mais uma história para vocês. Então senta aí que é hora da história! Era uma vez um menino chamado Joãozinho. Ele adorava comer maçãs, ele amava maçãs. E quando ele abria a maçã assim, ele via aquelas sementinhas marronzinhas e lustrosas, ele ficava todo apaixonado. Um belo dia a mãe dele contou para ele que aquelas sementinhas, quando fossem colocadas na terra, aquecidas pelo sol, regadas pela chuva e abençoadas por Deus, elas cresceriam e virariam árvore e dariam mais e mais maçãzinhas. Ele ficou muito contente de saber disso e ele pensou: vou juntar todas as sementinhas que eu conseguir e vou plantar muitas macieiras. Sabe por quê? Porque é tão gostoso que eu quero que todo mundo tenha maçãs para comer também. E assim ele começou a juntar todas as sementinhas que ele comia das maçãs. E aí ele foi juntando tanto, que aí um dia ele virou e falou assim: Mamãe, faz pra mim uma bolsinha para eu poder guardar as sementinhas, porque já tem muitas. Aí a mamãe dele foi lá, pegou um pedacinho de retalho, costurou uma bolsinha e deu pra ele. E aí ele foi enchendo, tudo ficou bem cheio assim. E aí quando ficou bem cheio assim, aí ele foi lá na mãe dele de novo, falou assim: Mamãe, tem muita semente e ficou muito cheio, faz uma outra bolsa pra mim. Aí a mamãe dele foi lá, pegou um pedaço de retalho um pouco maior e costurou uma bolsa um pouco maior e deu para o Joãozinho. O Joãozinho comeu maçã e aí foi enchendo, ficou bem cheio de novo. Você acredita? E aí ele foi lá na mamãe dele de novo e falou o que com a mamãe dele? É isso mesmo, falou assim: mamãe, costura uma bolsa maior para mim, por favor, porque a minha já não tá cabendo, bem cheia. E a mamãe dele pegou um pedaço maior de retalho, costurou uma bolsa maior para ele, e aí ele continuou comendo maçã, guardando sementinha, comendo maçã, guardando sementinha, e aí foi enchendo, e isso mesmo, ficou bem cheião assim, e ele foi na mãe dele e falou assim: mamãe, a senhora não sabe? Aí ela falou: já sei, você encheu de novo a bolsa e é pra eu fazer uma maior. E foi: é isso mesmo. E aí ela pegou um saco assim, bem grande assim, e aí ela fez pra ele guardar todas as sementinhas de maçã. E sabe o que aconteceu? Joãozinho não era mais Joãozinho. Joãozinho agora era João, porque ele foi juntando durante tantos anos que ele cresceu. E João decidiu sair plantando sementes de maçã, espalhando por todos os lugares que ele conseguisse ir, para que depois que elas fossem aquecidas pelo sol, regadas pela chuva e abençoadas por Deus, elas dessem muitas maçãs para todo mundo. Ai, que delícia, né? E aí, quando ele foi, ele começou a andar descalço. Sabe por quê? Ele já andava sempre descalço, o pé dele já tinha criado uma sola. Acredita nisso? Nem precisava de sapato, olha que beleza. E aí ele colocou uma panela na cabeça, numa mão ele pôs o bastão, na outra mão ele levava livros de orações da sua mamãe, para que ele ficasse cada vez mais feliz pela estrada. E também ele levava um saco cheio de sementes de maçã. E assim ele disse: adeus, mamãe, um dia eu volto, deixa eu cumprir a minha missão. E aí ele saiu cantando assim: oh, bom Deus, cuida de mim. E eu vou cantando assim: agradeço seus presentes, a chuva, o sol e as sementes.
O bom Deus cuida de mim e eu vou cantando assim. Agradeço os seus presentes, a chuva, o sol e as sementes. E assim João saiu mundo afora e ele jogava onde ele podia as sementinhas de maçã. Teve um lugar que ele dormiu, que aí ele jogou por tudo ao redor da casa. E ele pensou, logo, logo, esse pessoal vai ter um pomar bem bonito de maçãs. E colocava algumas aqui, algumas ali, e foi andando, e foi andando, e foi andando até... Ele não tinha mais para onde ir. Ele chegou no mar. E sabe o que aconteceu quando ele chegou no mar? Também as sementes dele já tinham acabado tudo assim. E aí quando ele chegou lá, já estava bem frio assim, sabe? Estava ainda chegando, quase chegando a primavera. Ele ficou na casa dos seus amigos até chegar a primavera. E quando ele decidiu voltar para casa, que ele começou a trilhar o seu caminho, ele observou que aquelas sementinhas já estavam virando macieiras, você acredita? As primeiras que ele viu eram do tamanho de um dedinho, pequenininhos. As outras já estavam ficando maiores e maiores e maiores, do tamanho de uma mão, do tamanho do antebraço, do tamanho do braço inteiro. E cada vez mais assim que ele andava, ele via as macieiras maiores ainda. E quando ele estava perto da casa dele, que ele vinha cantando ao longe, o bom Deus cuida de mim e eu vou cantando assim. Agradeço os seus presentes, a chuva, o sol e as sementes. A mãe dele escutou ao longe, falou, nossa, meu filho voltou para casa. Eba! E sabe com o que ele foi recebido? Com 2 maçãs colhidas da linda macieira da casa dele, que já estava do tamanho dele, você acredita? E essa é a história do João Semente de Maçã, que era Joãozinho Semente de Maçã, cresceu e espalhou sementes boas para dar frutos para todas as pessoas. Gostou da história de hoje? Eu amei! Vamos plantar também muitas sementes boas pelo caminho, mas não precisa ser de maçã, pode ser semente de abraços, de sorrisos, de coisas boas. É isso mesmo, a gente planta as coisas do coração também, planta gentileza e recebe em troca muito mais coisas boas, muito mais gentileza. E é isso, a história de hoje chegou ao fim, mas logo logo eu volto para contar mais uma história para vocês. Beijo da tia Juca, a palhacinha maluca. Tchau, tchau.